mal com o bem. É sobre esse item do Evangelho segundo o Espiritismo, a nossa live Caminhos do Evangelho, que está iniciando agora. No Evangelho de Mateus, observamos esse interessante ensinamento de Jesus. Até as piores pessoas amam aqueles que os amam de volta. Amar os nossos amigos, amar quem nos ama, não é nada extraordinário. Não fazem os publicanos também o mesmo? A gente vê lá de Jesus no Evangelho de Mateus. E é isso que a gente vai tentar desenvolver nessa nossa live Caminhos do Evangelho da noite de hoje. Fazer o bem a quem não nos quer tão bem assim. Mas será que é fácil a prática dessa teoria? Boa noite, sejam todos bem-vindos à live. Boa noite, pai, mãe, sejam bem-vindos. Boa noite, Cláudia, Cleo. Para iniciar os nossos estudos, as nossas reflexões da noite de hoje, gostaria de trazer uma mensagem muito interessante do livro Fonte Viva, de Chico Xavier. Nela, ele nos diz o seguinte: trabalhar no horário comum, cuidar dos deveres domésticos, satisfazer exigências legais e exercitar a correção de proceder é fazer o bastante na esfera das obrigações inadiáveis. Mas são tarefas peculiares, a crentes e descrentes, na senda diária. Ou seja, a gente fazer o nosso trabalho, tanto o trabalho profissional quanto os nossos deveres de casa, nossos deveres domésticos, satisfazer exigências legais, ou seja, estar dentro da lei, exercitar a correção de proceder, reforma íntima, né? Tentar ser melhor do que um dia fomos. Isso tudo são tarefas peculiares a crentes e a descrentes, né? Jesus, contudo, espera algo a mais do discípulo. Corresponde você aos impositivos do trabalho diuturno, criando coragem, alegria e estímulo em derredor de ti? Sabes improvisar o bem, onde outras pessoas se mostraram infrutíferas? Aqui a gente tem algo que é esperado do cristão. Tá, tudo bem, fazer nossos trabalhos domésticos, trabalhar, pagar as contas, estar nas obrigações legais, respeitar as leis vigentes da coletividade que estamos inseridos, é para todo mundo. Para o cristão, Cristo deixa essas recomendações aos discípulos. Corresponder, claro, criando coragem, alegria e estímulo à nossa volta. Sermos agentes pacificadores, onde é preciso ter paz, agentes estimuladores, onde a descrença está ofertando a face da desesperança. Aproveitas então com êxito o material que outrem desprezou por imprestável? Aguardas com paciência onde outros desesperam? Na posição de crente, conservas o espírito de serviço, onde o descrente congelou o espírito de ação? Partilha a alegria de teus amigos, sem inveja e sem ciúme, e participas do sofrimento de teus adversários, sem falsa superioridade e sem alarde? O que dá de ti no ministério da caridade? Afinal, garantir o continuismo da espécie, revelar a utilidade geral e adaptar-se aos movimentos da vida são característicos dos próprios irracionais. Ou seja, até mesmo os animais ditos irracionais também promovem isso, a continuidade da espécie, preocupa-se com os menores, né? A proteção, a segurança, a alimentação, a ambientação em que estão inseridos para que sua espécie continue. Isso é uma coisa natural, até mesmo os animais os fazem. Mas aí é só isso que a gente tem feito? O homem vulgar, de muitos milênios para cá, vem
comendo, bebendo e dormindo, agindo sem diferenças fundamentais na ordem coletiva. Mas, de 20 séculos para cá, a abençoada luz resplandece na terra com os ensinamentos do Cristo, convidando-nos a escalar os cimos da espiritualidade superior. Vocês me desculpam. Então aqui ele diz pra gente o seguinte, olha que interessante. Por muito e muito tempo, o homem simplesmente comeu, bebeu, dormiu e agiu sem qualquer diferença coletiva. Boa noite, dona Marcelina. Seja bem-vinda à nossa live. Mas, de 20 séculos para cá, com o advento do Cristo, o ideal cristão, tudo muda. Porque Cristo nos convida a ir além disso. Não somos apenas animais irracionais. Temos, devemos e poderemos alcançar melhores estágios evolutivos. Basta que nos entreguemos a esses mandamentos. Essa mensagem, chamada Além dos Outros, é muito coerente com o Evangelho de hoje. Foi publicado no livro Fonte Viva de Chico pelos Espíritos Emmanuel e André Luiz. Quis fazer essa mensagem antes de dar início à leitura do Evangelho, porque vocês vão ver que ela vai fazer sentido daqui para frente. Aproveitando que agora a gente já começa a nossa live, a gente fala de Uberlândia, são 8h05 da noite. Seja muito bem-vindo e que a espiritualidade nos ajude e nos ampare nesse nosso humilde estudo do Evangelho. Vamos abrir o nosso Evangelho segundo o Espiritismo no capítulo 12. Amai os vossos inimigos. E agora, vamos fazer a leitura do item 3, retribuir o mal com o bem. A gente está tentando trazer uma nova abordagem, né? O pessoal tem comentado bastante que as palavras do Evangelho, às vezes, acabam tendo uma necessidade de ter um dicionário, algum sinônimo para aproximar mais próximo da nossa realidade, do nosso entendimento. Então a gente tem feito aqui alguns resumos, alguns rascunhos, né? Para tentar simplificar um pouco esse ideal evangélico. Claro que o texto original deve ser respeitado e preservado. Então, se quiser acompanhar pelo texto original, é capítulo 12, item 3, né? E a gente segue aqui com a leitura do nosso texto simplificado, do nosso rascunhozinho, para a gente poder refletir sobre o Evangelho. Se amar os outros é a base da bondade, então, amar aqueles que nos desafiam, aqueles ditos inimigos, é a sua forma mais elevada. Porque conseguir fazer isso mostra uma das maiores superações sobre o egoísmo e a arrogância. Todas as vezes que a gente ama e quer bem aquele que também nos ama e também nos quer bem, não há nada de muito extraordinário nisso. Afinal de contas, como diz o próprio Evangelho de Mateus, né? Até a gente iniciou a live com ele, retribuir o mal com o bem, né? Que é a nossa live de hoje. Ele diz o seguinte: até as piores pessoas amam aqueles que os amam de volta. Não há nada de muito extraordinário nisso. O que Cristo nos pede, através dos seus ensinamentos, é que a gente desenvolva o amor por aqueles que não nos querem bem. E a gente vai entender daqui para frente, nesse nosso estudo, que o amor nem sempre está condicionado ao que a gente está acostumado. A gente habituou a utilizar a palavra amor por uma infinidade de coisas que não tem nem muito a ver com ele essencialmente, e sim superficialmente. Podemos ver diversas maneiras de amar, e em muitos outros sentimentos existe também amor, e às vezes a gente se confunde. Mas, todas as vezes que a gente interpreta o Evangelho de Cristo, a gente desenvolve uma nova maneira de olhar para essa palavra, para o significado desse sentimento, por demais complexo para se encaixar no limitado vocabulário que portamos aqui no plano terreno. Então, geralmente, há uma confusão sobre o significado da palavra amar. Jesus não estava sugerindo que devemos ter o mesmo carinho por nossos inimigos que temos por um irmão ou um amigo.
O carinho implica confiança. No entanto, é impossível confiar em alguém que deseja prejudicar você. Também é difícil demonstrar amizade para com alguém que você sabe que pode e poderá usar isso contra você. Entre pessoas desconfiadas uma da outra, não pode haver, de maneira alguma, a mesma simpatia que existe entre aquelas que compartilham os mesmos valores e as mesmas ideias. Além disso, ninguém pode sentir o mesmo prazer em estar na companhia de um inimigo, estando na companhia de um amigo. Então aqui a gente faz uma distinção, que não é bem esse amor que a gente está acostumado, está limitado a pensar. O amor, nesse caso aqui, ele está dizendo que tem outro tipo de significado, que nesse contexto existe alguma confusão. Afinal de contas, para você amar alguém como irmão, você tem que confiar naquela pessoa. E por aquele que se diz inimigo, por aquele que se diz indiferente, não dá para ter a mesma confiança que você vai ter num amigo, num irmão, em alguém próximo. É difícil também você abrir seu coração, seu sentimento, para um determinado inimigo que poderá utilizar daquele seu sentimento, daquelas suas fraquezas, para lhe atacar mais adiante. E, organicamente falando, a gente fala até com relação aos sentimentos e as maneiras que eles expressam no nosso corpo físico, é impossível dizer que se sente o mesmo prazer na companhia de um inimigo do que na companhia de um amigo. Afinal de contas, até mesmo organicamente, seu corpo vai reagir de maneira diferente. É prazeroso você estar próximo de alguém que lhe quer bem, que gosta de você, que se preocupa com você, que quer saber onde pode somar, onde pode auxiliar, quais são as dores que você carrega, como é que ele pode te auxiliar a aliviar essa carga, não é? É completamente diferente você estar próximo de uma pessoa dessa maneira e estar próximo de uma pessoa que parece que você está pisando em casca de ovos. A qualquer momento eu vou pisar em algum lugar daqui em falso, essa pessoa vai se chatear, vai se esbravejar, vai partir para me agredir, vai usar tudo que eu confidenciei contra a minha própria pessoa, né? Então, é nesse ponto que Jesus diz que há uma confusão nesse significado da palavra amor. Vai depender muito do contexto. A diferença no que sentimos em diferentes situações vem de uma lei natural, a lei da atração e da repulsa. Pensamentos ruins criam uma energia que nos faz sentir mal, enquanto pensamentos bons nos envolvem em energia agradável. É por isso que nos sentimos diferentes perto de um amigo ou de um inimigo. Amar os inimigos, então, não significa que devemos tratar amigos e inimigos da mesma maneira. A dificuldade de seguir esse ensinamento, muitas das vezes, vem de uma interpretação errada, pensando que devemos dar a amigos e inimigos o mesmo espaço em nosso coração. A gente tem dito tanto sobre inimigo aqui, né, nesse estudo hoje, e é importante lembrar aquela recomendação de Chico, dizendo que inimigos todos têm, até Jesus os teve. O importante é que a gente não seja inimigo de ninguém. Então, invariavelmente, alguém vai contra o nosso pensamento, nosso raciocínio, as nossas atitudes, os nossos ideais, e através da lei da atração e da repulsa, coisas que vêm no nosso espírito imortal, na linha eterna do tempo, de imediato, quando a pessoa fala o santo não bate, é isso, é aquela repulsa de outras vidas. Aquela pessoa, ela muito provavelmente faz parte de um complexo coletivo de relacionamentos falidos em outrora, que agora volta com a oportunidade de regenerar, de reconstruir esse relacionamento um dia falido, um dia perdido.
É aí que vem a repulsa. Temos também o caso da atração. Muito se fala sobre um termo que eu particularmente tento abolir de qualquer maneira, que é a alma gêmea, né? Para mim, em específico, acho que não faz sentido algum existir uma alma gêmea. No diálogo estabelecido por Platão, o Banquete, ele diz sobre criaturas andrógenas, né, que vagavam pela terra e que, após enfurecer os deuses, foram elas separadas, metade masculina, metade feminina. Então estão elas vagando pelo espaço-tempo à procura de suas partes, das suas outras metades, de suas almas gêmeas, né? Eu acredito que isso tenha muito mais a ver com a alegoria do que com algo mais objetivo. Afinal de contas, a própria atração, que a gente diz aqui, a atração espiritual é baseada na afinidade espiritual. Aquele que tem o mesmo pensamento que você, que anseia as mesmas coisas, que estão sintonizados na mesma frequência, com os mesmos objetivos, estes sim são os ditos não almas gêmeas, mas sim almas afins. Esses são os ditos almas afins, porque eles estão comungando dos mesmos pensamentos, da mesma vibração que você, né? E essa lei da atração e da repulsa é uma lei natural. É natural que você sinta atração pela presença de alguém e repulsa pela presença de alguém. Isso é normal, né? Faz parte do coletivo que estamos inseridos. E aqui ele continua, na verdade eu continuo, né, um rascunho, eu continuo dizendo o seguinte: a dificuldade em seguir esse ensinamento muitas das vezes vem dessa interpretação errada. Como a linguagem humana é limitada e usa a mesma palavra para descrever variações de um sentimento, cabe a nós então entender e aplicar essas diferenças de acordo com cada situação. Eu gosto muito de falar sobre essa limitação que nós temos aqui na nossa linguagem humana, porque realmente ela é enorme, né? A gente percebe que uma palavra tem vários significados dependendo da circunstância, do contexto, do lugar, né? Então, é importante que a gente saiba como colocar as palavras de maneira que facilite a interpretação e não complique, né? Amar os inimigos, então, não significa sentir por eles o mesmo carinho que sentimos por amigos, porque naturalmente reagimos de forma diferente perto de um inimigo. Amar os inimigos é não sentir ódio, rancor, desejo de vingança contra eles. É perdoar sinceramente o mal que nos fizeram. Vou fazer um ponto aqui, que eu continuo, mas vamos fazer um ponto aqui. Então, quer dizer, o que significa isso? Não sentir ódio, não sentir rancor, não sentir desejo de vingança. Isso significa respeito. Isso significa que você está respeitando a condição limitada que a consciência daquele indivíduo o manipula em suas ações. E naquele momento, ele tem essa tendência a deixar com que o mal ganhe campo de atuação em seus pensamentos, em suas atitudes. E você também tem as suas fraquezas que vão fazer esse mal, vez ou outra, ganhar os atributos necessários para expulsar os bons amigos benfeitores espirituais e assim permitir conchavos e conexões com espíritos que ainda brindam sobre a queda alheia. Portanto, se nós portamos essa condição, devemos então também ter respeito por aquele outro que também aporta. É claro que tem outros que portam muito, né? Mas enfim, todas as vezes que a gente faz isso pelo nosso dito inimigo, não temos rancor, não temos inveja, não temos vingança, a gente está respeitando ele. E o respeito é uma variação do amor. Quem ama, respeita. Quem respeita, ama. Então, nessa paleta de cores chamada amor, está ali o respeito como uma das cores que podem pintar de maneira diferente as relações humanas. E a gente continua aqui dizendo que estar aberto à reconciliação, querer o bem deles, não o mal,
Porque às vezes nós temos essa ideia, né, da justiça. Nós temos uma ideia equivocada da justiça. Você fica ali meio que atrás da moita. Ah, mas ele vai ver. A justiça vai pegar ele. Ah, mas ele vai sofrer, ele vai entender. E isso não é bem justiça, se a gente for pensar no âmbito espiritual. Porque, às vezes, já está acontecendo a justiça naquele momento. A gente não sabe o que aconteceu para trás. A linha eterna do tempo, né? Então, às vezes, essa é a oportunidade que a gente tem de mostrar algum crescimento moral perante aquele erro alheio que fora cometido, perante aquele distúrbio que fora causado. Porque quando a gente espera essa justiça, ela não é justiça, ela é vingança. Devemos estar o mais neutro possível com relação ao próximo, porque igual ele, nós também vamos cair. E quando a gente cai, a gente não quer dedos apontando, a gente quer mãos a nos estender e nos erguer novamente. Então é ficar feliz e não triste com o sucesso deles, é ajudá-los quando houver chance, é evitar dizer ou fazer algo que os prejudique, é responder o mal com o bem, sem querer humilhá-los. Quem age assim está realmente seguindo o ensinamento de amar os inimigos. Aí ficou um pouco complicado, né? Porque é difícil para a gente que está aqui encarnado, limitado, né? Ainda movido a emoções mais perto da animalidade do que da superioridade, pela condição de reencarnados que estamos, pela condição de errantes que ainda temos, pelas falhas da nossa túnica moral eterna que vestimos. Mas olha só, isso é amar os inimigos. Não é você querer tratar o inimigo como um amigo, não é você ser alheio aos erros, ao que ele te prejudicou, fingir que não sentiu dor, que não ficou frustrado por ele ter usado as suas falhas contra você, por você ter aberto seu coração para ele e ele ter utilizado esses sentimentos mais puros, das fibras mais íntimas do seu ser, como uma maneira de te prejudicar, de te sufocar, de querer extrair de você algo além do que você consegue ofertar, né? Não é isso. Isso não é amor. Não é amar dessa maneira. É amar não sentindo ódio, não sentindo rancor, não querendo ter desejo de vingança. É perdoar sinceramente o mal que fizeram. É estar aberto à reconciliação. Tudo muda, devemos sim acreditar que tudo muda. As pessoas mudam. O Criador dá diversas passagens chamadas reencarnações, dádivas abençoadas. Dádiva bendita que nos permite reconstruir e refazer a nossa história. Então, é estar aberto à reconciliação, é querer o bem deles, são filhos de Deus, merecem o carinho, o afeto e a proteção do nosso Pai. É não querer o mal, é ficar feliz e não triste com o sucesso deles. É ajudá-los quando houver chance ou necessidade, é evitar dizer ou fazer algo que possa os prejudicar, é responder o mal com o bem, sem querer humilhar. Quem age assim está realmente seguindo o ensinamento amar os vossos inimigos. E essa leitura, ela está puxada igual aquela, o homem de bem, né? Porque tem uma leitura no Evangelho, a gente ainda não chegou nela, mas é Caracteres da Perfeição, o Homem de Bem. É uma leitura que é um checklist que a gente ainda tem muito a melhorar, né? Mas, de tanto ler, de tanto refletir, de tanto cair e levantar, a gente acaba aprendendo, uma hora ou outra, né? É importante que a gente tenha a noção das nossas falhas, das nossas limitações, mas que isso não seja impedimento ou obstáculo para que a gente queira alcançar a relativa perfeição que podemos estar sendo convidados a ingressar a esferas mais altas de pensamentos, de espíritos, de moralidade, aos quais um dia todos nós, independente do tempo que vamos levar, da maneira, das circunstâncias, ao nosso tempo,
à nossa maneira chegaremos todos, né? Então vamos lá. Para quem não acredita em nada além dessa vida, amar os inimigos parece não fazer sentido. Essas pessoas veem inimigos como algo ruim, que atrapalha a paz, e acham que só se livram deles com a morte. E por isso querem se vingar, né? Não veem razão para perdoar, a não ser para mostrar superioridade aos outros. Em alguns casos, perdoar pode até parecer uma atitude fraca. Mesmo que não busquem vingança diretamente, guardam mágoa e desejam secretamente que algo ruim aconteça ao inimigo. Aí vamos tentar entender isso aqui. Realmente, para quem não acredita em reencarnação, em vida além da vida material, não parece fazer nenhum sentido amar os inimigos, perdoar as ofensas. Visto que, uma vez que acabou aqui a vida na Terra, não tem mais o porquê, né, você se responsabilizar pelos atos que fez, pelo mal que não fez, pelo bem que deixou de fazer. Mas isso não se aplica a nós, que estamos aqui na doutrina do Cristo, elucidada pelas ideias espirituais, da vida além da Terra, né? Para nós, um inimigo perdoado, uma reconciliação efetuada é motivo de muita alegria. Alegria maior do que se não acreditássemos na vida além da Terra e nos satisfazêssemos com a queda daquele que nos prejudicou. Assim entenderíamos, que felicidade, ele me prejudicou e agora ele foi prejudicado. Mas até quando esse ciclo se continuaria? Esse ciclo pernicioso, intenso e em vão. Ele me prejudicou, foi prejudicado. Que bom, bem feito, fico feliz. É de uma pequenez enorme. Afinal de contas, isso não se chama justiça, isso se chama vingança. A justiça vai depender único e exclusivamente do Criador, aquele que tem a capacidade, a inteligência e a justiça a seu favor através da providência divina. Aquele que sabe de tudo que aconteceu, do que está acontecendo e do que objetivamos acontecer. É isso que nos separa dos animais irracionais ditos anteriormente. O animal, ele está aqui, ele sente-se ameaçado, ele vai avançar, né? E a gente não tem essa necessidade. A gente sabe dialogar, a gente tem determinada moralidade superior a ponto de acalmar as nossas emoções mais primitivas, os nossos instintos, e tentar relevar, e tentar conversar, tentar trazer para um âmbito mais, digamos, civilizado. Quando ele diz que, mesmo que não busquem vingança diretamente, guardam mágoa e desejam secretamente que algo ruim aconteça, é aquilo que eu havia dito anteriormente. Às vezes a gente fala, não quero me vingar, mas a justiça há de fazê-lo pagar. É isso. É o que a gente está secretamente querendo que algo de mal aconteça. E é preciso que a gente desvencilhe desse sentimento e imagine realmente que o fato de que a pessoa nos prejudicou não significa que ela vai prejudicar a todos. Ela está se prejudicando também. Portanto, em algum momento, ela vai sentir, seja pelo amor ou pela dor, a necessidade de melhora. Mas isso não nos compete. Isso compete a algo muito maior do que nós. A algo que está acima do nosso entendimento, por conta das limitadas condições que nos encontramos aqui no plano material. Pessoal, quiser fazer comentário, esclarecer alguma dúvida para a gente refletir junto aqui, pode ficar à vontade, viu? Bom, então vamos lá. Para quem acredita, especialmente para o espírita, a forma de ver a vida é muito diferente. Por quê? A gente, enquanto espírita, deve olhar para o passado e para o futuro, vendo a vida atual apenas como um momento passageiro. Entendemos assim, portanto, que por natureza a Terra é um lugar
onde a gente vai encontrar, sim, pessoas ruins e desafios. Porque são partes da prova que devemos enfrentar para crescer espiritualmente. A gente, enquanto espírita, vemos dificuldades causadas por pessoas ou situações como oportunidades para demonstrar paciência e resignação. É aquela coisa de sempre, né? A gente pede a Deus paciência, não chega um embrulho bonito com um laço, uma fita vermelha escrito para fulano, paciência. Não vai chegar a paciência dessa maneira, vai chegar a paciência com atitudes que vão desenvolver, otimizar a paciência em nosso âmbito, de maneira que aquela que a gente tem vai potencializar, vai crescer à medida que a gente vai enfrentando novas e novas situações que exigem, não é isso? Ao invés de reclamar, os espíritas devem ser gratos por esses desafios, porque são chances de provar, aumentar e potencializar a força espiritual. Essa visão os torna mais inclinados a perdoar. Eles acreditam que, sendo generosos, perdoando, crescem internamente e assim se tornam inatingíveis pelos ataques de seus inimigos. Vamos ver aqui. Tem uma mensagem aqui. Deus... é meu pai. Meu pai diz o seguinte: Deus, na sua infinita bondade e misericórdia, nos permite que encarnamos em meio... Olha, pai, você tá bom na digitação, você digitou um textão aí. Deus, na sua infinita bondade e misericórdia, nos permite que encarnamos em meio aos nossos adversários, exatamente para que possamos aprender a perdoar, amar e progredir. É isso. Realmente, essa é uma oportunidade que temos, né? Para reconciliarmos com os nossos desafetos de outrora, para tentar reconstruir os relacionamentos falidos, né? Algo que um dia... E é engraçado quando a gente pensa sobre isso, porque dá uma ideia tão simples sobre isso, não é tão simples, é muito complexo. Dá uma ideia de que em outra reencarnação aquela pessoa me prejudicou, ela me torturou, ela me matou, ela me fez passar fome. E nessa agora, a gente reencarna, a gente não gosta muito um do outro, mas a gente acaba sendo bons e velhos amigos de sempre. E não é bem isso. Claro que isso acontece, mas são raras exceções. É um processo e demanda tempo. Às vezes, ainda voltamos a reencarnar e aquele espírito não nos é afim, a gente entra numa desavença e nunca mais o vê. Às vezes, na próxima reencarnação, existe mais um ponto para afinizar. E aí na outra, existe um ponto para poder conviver. E na outra, sim, esses espíritos venceram essa barreira, aprenderam a se comunicar melhor, a se respeitar, a se amar propriamente dito, conforme as diretrizes cristãs. E aí sim, a gente vê esse relacionamento sendo novamente pautado na caridade, no amor e na fraternidade. Mas é um processo. Então, às vezes a pessoa fala assim: nossa, mas eu reencarnei aqui, provavelmente é meu inimigo e eu odeio, ele me odeia, essa coisa. Será que nunca vamos nos reconciliar? Vamos. É porque a gente tem uma visão limitada e imediatista. Às vezes não agora, não nesse momento. Mas esse momento, por mais que houve tanto conflito, ele foi importante na linha eterna do tempo. Porque às vezes, por a briga, o desajuste, o conflito foi tão grande que por séculos vocês sequer conseguiam ficar no mesmo ambiente. E agora vocês já conseguem ficar no mesmo ambiente. Tem conflito? Tem, mas pelo menos vocês já conseguem respirar o mesmo ar. Isso é evolução do ponto de vista moral. Claro que na próxima vem mais próximo, na outra também, até que se afinize novamente, até que cada um no seu canto vai desenvolvendo ferramentas que vão viabilizando esse reencontro, esse resgate, não é? Então não podemos ser tão
limitados e imediatistas. Temos que respeitar os processos, né? Claro que a gente vê, infelizmente, verdadeiros resgates sendo paralisados por causa de ego, sabe? Tinha tudo para dar certo. Pediram para voltar, vieram juntos, estão de alguma maneira melhores, mas aí vem um ego, eu sou melhor, aquilo reacende, inflama erros do passado, e aquilo já é motivo de gatilho para a pessoa atacar, se desviar, afastar, agir com indiferença. E aí, né, a gente vê que existiu uma construção e por causa de problemas morais, materiais no sentido de que a pessoa deixou o erro falar mais alto, a falha falar mais alto, acaba atrasando, retardando esse processo que já vinha em velocidade boa, né? Então é isso aí, muito bom seu comentário, pai. Meu pai, principalmente, tem propriedade para falar sobre isso, porque tem um ator aí que gosta muito dele. A gente brinca assim, mas todos nós que estamos aqui encarnados, temos aqueles que se afinizam, temos aqueles que não são tão afins assim, mas estamos todos na mesma condição, na escola da vida, aprendendo com o nosso mestre maior, com o nosso Pai superior, e que um dia veremos de estarmos todos nivelados na consciência do amor e da fraternidade universal. Eu continuo aqui, já indo para os nossos encerramentos, fazendo uma analogia. Uma pessoa que tem uma posição alta na sociedade não se sente ofendida pelos insultos de alguém que considera inferior. E aqui eu não digo só no sentido de posição financeira, de status, não, eu digo no geral, né? Uma posição alta, talvez intelectual, talvez didática, talvez, enfim, de dons nesse sentido. Ela não vai se sentir ofendida. Uma pessoa que toca ali o seu piano maestramente, impecavelmente, que não erra nenhuma nota, ela não vai se sentir ofendida se alguém que toca muito mal, porcamente, catando milho ali no teclado, ela não vai se sentir ofendida com algo que aquela pessoa lhe disser de mal. Por quê? Porque ela tem a sua bagagem, a sua experiência que fala por si. Ela está segura de si. Ela não precisa de se sentir constrangida por esse tipo de ofensa, né? Essa pessoa que está criticando não tem propriedade suficiente para criticar o trabalho dela, porque ela sequer ainda consegue, né, realizar aquele trabalho, que dirá julgar aquele trabalho. Então o mesmo acontece com aqueles que alcançam um nível mais alto de evolução moral. Eles entendem que o ódio e o ressentimento os diminuem e os rebaixam. Para ser superior ao adversário, o dito inimigo, é necessário que tenhamos uma alma maior, mais nobre e mais generosa do que a dele. Se a gente julga que o outro faz errado e a gente que faz certo, então por que a gente continua fazendo errado? É basicamente isso. Então, quando a gente está numa condição que se julga superior, é preciso que a gente se lembre que se estivéssemos tão superior assim, as nossas palavras estariam mais coerentes com as nossas atitudes. E também, visto pelo outro lado da moeda, a gente tem que pensar que quando alguém, algum inimigo, alguém que não nos quer bem, alguém que está ali nos criticando, nos importunando, venha nos criticar, a gente tem que tentar manter não a nossa superioridade, mas a responsabilidade de alguém que está com o evangelho na mão. A responsabilidade de alguém que não pode se esquivar da culpa dizendo que não sabia, porque temos o evangelho para nos instruir, para nos ajudar, nos fortalecer, mas são direitos e deveres. Ao mesmo passo que temos o direito de saber mais sobre as coisas espirituais, sobre as maneiras de evoluir, temos o dever de não nos deixar influenciar, de não nos deixarmos cair
e ainda querer acusar que não foi culpa nossa, porque a gente não sabia. Porque temos com o Evangelho a responsabilidade de entregar um resultado melhor do que antes, quando não o conhecíamos, né? Então fica aí essa reflexão da responsabilidade que o Evangelho nos traz perante as críticas, os ataques, as importunações que aqueles nossos desafetos, aqueles nossos ditos inimigos vêm a nos tentar prejudicar. Tranquilo? Bem, então é isso. A gente termina aqui então o nosso Caminhos do Evangelho da noite de hoje. Agradece a espiritualidade que nos ampara, que nos protege, que patrocina esses pequenos momentos de estudo que temos junto ao Evangelho. Agradecemos também a todos que estão acompanhando nossas lives, todas as quintas, às 8 da noite, estamos aqui tentando ler um pouco, refletir um pouco sobre esses textos tão importantes para a nossa melhora, para o nosso aperfeiçoamento moral. E a gente agradece, claro, a você que vai assistir no YouTube gravado, a você que está assistindo aqui com a gente aqui ao vivo, compartilhando dessa energia que a gente está com os nossos irmãos superiores. Deus disse, Jesus nos disse, que onde houver uma ou mais pessoas falando em seu nome, ali ele está, e a gente percebe essa assembleia de espíritos, né, que acompanham as palavras do Evangelho. Muitas das vezes, nós passamos por lugares no nosso atribulado dia material que chama a atenção de algum espírito que esteja em condição de perturbação, que esteja procurando socorro, luz. E esse espírito, às vezes, ele nos segue e ele vem a nos atrapalhar sem nem saber que está atrapalhando, porque ele quer uma ajuda. E ele sabe que quando abre-se o Evangelho, abre-se também as portas da luz, abre-se a condição de que ele consiga encontrar a sua própria essência. Ele se desfaz da revolta, da frustração, e assim ele está apto a receber, então, as palavras que vão os conectar aos benfeitores espirituais, assim, considerando a condição nova, renovada em que se encontram de pensamentos, conseguem vibrar na mesma sintonia e assim oferecer-lhes caminho, repouso, tratamento em esferas, em hospitais, em escolas no plano espiritual superior. Por isso, da nossa importância, todas as vezes que a gente abre o Evangelho, a responsabilidade que temos em doutrinar não somente a nós, mas também a esses irmãos que ainda estão aqui vagando pela crosta, procurando socorro, procurando amparo, procurando ajuda. Então é isso. Se Deus abençoar, na quinta que vem a gente volta com mais um Caminhos do Evangelho. Desejamos a todos um bom feriado, um feriado de reflexão, né, sobre o que significa essa Semana Santa, essa sexta-feira, tão importante para todos nós, os cristãos, e que Jesus possa continuar renascendo no nosso sentimento, no nosso lar, nas nossas aspirações, nos nossos ideais, não somente no domingo, mas também todos os dias da nossa vida. Fiquemos todos em paz com amor e amor em Jesus. Até a próxima.